Olá, meu querido irmão cuteleiro, por aqui, professor Berardo. Uma grande alegria ter você como meu espectador. Se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho. Assim o YouTube te avisa toda vez que eu publicar um novo vídeo. Esse é o Berardo Responde número 60. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma olhada nos links da descrição do vídeo. Nós temos um portal com uma infinidade de informações bacanas para você que quer aprender mais a respeito de cutelaria. E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrocinadores, a T-Force Equipamentos, que produz os melhores equipamentos do país para a cutelaria, a JP Abrasivos, que é a loja mais rápida da galáxia e que tem os melhores abrasivos, e também a Ibéria Espadas Militares, que produz as mais belas e mais bem feitas espadas militares do país. Vamos às perguntas. Olá, sou José Luiz Ferreira da Silva, de Santa Maria do Oeste, Paraná, iniciante na cutelaria e curso o ensino médio. Quanto tempo de normalização é necessário para cada ciclo? Uma faca de 52-100 quebra se não fizer 2 ciclos de revenimento? É possível fazer uma forja usando o secador de cabelo como soprador? Bom, vamos lá. Com relação ao revenimento de 52-100. Se você fizer um ciclo só, ele tem que ser uma temperatura mais alta. Se você fizer 2 ciclos, ele pode ter uma temperatura mais baixa. Ou seja, se você fizer apenas um ciclo na temperatura inadequada, ou seja, temperatura baixa demais, o que vai acontecer? Esse aço vai ficar muito duro, vai ficar ruim de afiar e pode sim acontecer uma fratura que elimine a peça, tá bom? Então, existe sim esse risco. Com relação ao secador de cabelo para forja, é o que eu uso, tá? Eu trabalho com secador de cabelo desde quando comecei na cutelaria há 15 anos e acho que ele sopra, ele funciona melhor do que as próprias ventoinhas industriais, porque ele sopra o ar na medida exata do que a gente precisa. Se você usar uma ventoinha industrial que soprar vento demais, o que pode acontecer? Para equilibrar a mistura entre gás e ar, você vai ter que colocar mais gás para que fique efetivo, para que dê boa temperatura. Aumentando o gás, obviamente, você vai aumentar muito o seu consumo, tá? Então, eu acho que para a maioria dos trabalhos, o secador de cabelo é excelente. Eu trabalho com barras de aço damasco de 6 quilos, tá? Que demandam muita energia térmica para poder aquecer até os 1100 graus, que é a temperatura de caldeamento. Então, você imagina, o secador dá conta tranquilo. Aliás, tenho 3, um operando, 2 de reserva. Outra pergunta. Boa tarde, Berardo. Meu nome é Rony Rude. Sou cuteleiro em Belo Horizonte. Como acho importante citar que quem nos ajudou na cutelaria, como o Alexandre Bodolai. O Alexandre Bodolai, mestre da cutelaria, né? Já antigo, deve ter orientado o Rony aqui, pelo que eu entendi. A dúvida é, sendo os aços da linha 1000 temperáveis em água, qual seria a melhor forma em água pura ou salmoura? Tem muita diferença entre têmpera em água e óleo no caso desses aços? Obrigado e parabéns. Rony, meu querido irmão, vamos lá. Existe sim uma diferença entre água e óleo. Os aços da série 1000, eles são temperáveis em água, não em salmoura, tá? Só em água pura, água comum, de torneira, tal. Qual a diferença do óleo? A questão da temperabilidade, ela não tem nada a ver com a composição química do meio de resfriamento, tá? Tem aços inox que são temperáveis no ar, tem têmpera sub-zero, tem salmoura, tem gente que faz em banha de porco, em cera de abelha, em óleo hidráulico, em óleo, em óleo diesel, que é o meu caso, tá? Eu sempre recomendo para todo mundo, inclusive para os aços da série 1000, que você faça suas têmperas em óleo. Por quê? Diesel, não outro, o diesel. Por quê? Porque se você temperar na água,
existe uma alta possibilidade da lâmina trincar. Mas, professor, como pode? O aço foi desenvolvido para ser temperado em água. Sim, mas não necessariamente uma seção de aço tão fina como é uma lâmina de faca, tá? Então isso, às vezes o aço retrai demais, ele recrudesce demais e acaba por produzir um trinco ou uma fratura completa na lâmina, tá? Então eu não recomendo a têmpera de água. Já vi acontecer, estava na oficina do meu professor, Luciano Dornelles, tratamento térmico feito em forno, ou seja, temperatura exata, mergulhou na água, fez um barulho de sino, né? Tim! Ele já pôs a mão na cabeça, perdi a peça, perdeu mesmo, trincou, tá? Então, por isso o óleo, e o óleo diesel. Por que o diesel? Porque ele é menos denso. Um óleo mais denso, como é o caso do óleo hidráulico, um aço como o 1095, ele não tempera bem. Os aços mais altos da série 1000, 1080, 1085, 1084, eles não temperam muito bem, tá bom? É perigoso você não conseguir temperar. Então, use sempre o diesel para qualquer tipo de aço que você for usar, exceto, obviamente, os inox, que tem outro meio de resfriamento, mas quando for resfriamento líquido, o diesel é perfeito para tudo, tá bom? Vamos lá. Olá, meu nome é Josué Soares, de São Paulo, capital, cuteleiro iniciante. Sou admirador do seu trabalho e da cutelaria artesanal. Tenho aprendido muito com seus ensinamentos. Minha pergunta: o aço damasco se justifica quanto à eficiência, dureza, resistência mecânica e retenção de fio, sem levar em conta a arte do cuteleiro? A indústria não produz aços mais eficientes que um bom aço damasco? Não estou querendo desmerecer o aço damasco, eu acho as facas desse aço maravilhosas. Abraço e obrigado. Josué Soares. Josué, meu irmão, é o seguinte: a indústria metalúrgica nos últimos 20 anos tem dado um salto colossal de desenvolvimento de aços que são excepcionais para corte. Por exemplo, atualmente nós temos um aço chamado S90V. Salvo engano, esse aço ele tem 3,9% de carbono e ele chega a durezas colossais, tipo 66 Rockwell, tá? Então, sim, hoje a indústria tem aços, especialmente os inoxidáveis, alguns inoxidáveis, óbvio, que tem um poder de capacidade de corte e uma retenção de fio colossais, monstruosas, até superiores ao aço damasco, tá? Sim, isso é verdade. Entretanto, o preço desses aços é proibitivo. Por exemplo, já vi aços custarem perto de R$600 1 quilo, tá bom? Então, é impraticável e a usinabilidade desses aços é terrível, porque você bota num grão cerâmico, grão 40, grão 36, mete a porrada na lixadeira e parece que não gasta, a coisa não vai, tá? Então, o custo de produção também é muito alto, as têmperas são muito complicadas, mas sim, hoje existem aços muito evoluídos. Se eu não estiver enganado, é o S90 que tem 3,9, tá? Ou o M390, alguma coisa assim, tá? Mas tem um aço que tem alguns aços hoje com teores absurdos de carbono que não existiam até pouco tempo atrás. Mas o aço damasco se justifica sim, por quê? Como ele é feito de dois aços de densidades diferentes, de composição química diferente, de dureza sutilmente diferente, densidade não, tá? Dureza e composição química, muito pequenininha. E esses aços estão entremeados, caldeados em várias camadas que se perfazem toda a extensão da lâmina. Não é difícil se imaginar que quando essa lâmina, por exemplo, uma espada, sofre um grande impacto na reverberação dessa energia mecânica vinda em direção à mão do usuário, quando ela passa entre uma camada A, que tem dureza X, e a camada B, que tem dureza Y, ainda que a diferença de dureza dessas camadas
seja ínfima, existe sim uma maior dissipação de energia, o que faz com que o ácido damasco seja mecanicamente muito forte. E outra questão é, em se tratando de aços com sutis diferenças de dureza, imaginando o fio com aço carbono e com aço níquel nas suas camadas, quando um dos aços gastar antes, muito provavelmente o níquel, o carbono fica mais alto. Isso a nível microscópico, tá? Obviamente só se daria para enxergar isso no microscópio. Quando você gasta o carbono, ele se nivela. E assim sucessivamente, formando uma microserrilha, o que dá um alto poder de corte quando a faca tem uma microserrilha, tá bom? Espero ter explicado. Além, obviamente, a questão artística, o valor agregado, uma peça feita e forjada à mão, é de se respeitar, porque o trabalho é colossal, tá bom? Espero ter esclarecido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço e que Deus te abençoe.